Tô com o nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. Tô com o nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Maria João Filmes apresentam Amor aos 20 anos, um podcast com histórias de amor de pessoas com seus 20 e poucos anos. Mas tem coisas que é melhor não deixar pra depois. Nossas boas-vindas, eu sou Zé Agripino, criador desse projeto, e hoje você vai ouvir a história de Eric. Perdoa, por favor. Meu nome é Eric, eu tenho 21 anos, eu falo da Baixada Santista. E essa história que eu vou contar agora, eu vivi quando eu tinha lá pelos meus 17 anos. Eu fui fazer um intercâmbio para Califórnia, na cidade de Santa Bárbara. Fui ficar um mês lá, fui com um grupo, né? A gente ficou numa... Era uma espécie de um campus, um alojamento para estudantes, né? Nosso grupo ficou lá. Diferente do intercâmbio tradicional, que você vai ficar na casa de uma família e tudo mais. Esse não, esse era meio que um hotelzão para estudantes do mundo inteiro e o nosso grupo ficou lá. Foi lá que tudo aconteceu. Eu conheci o Justin numa festa. Tava tendo uma festa lá nesse campus, né? E era uma festa de americano. Eles iam colocar as músicas deles lá, e aí nós brasileiros chegamos, sabe como que a gente é, né? A gente foi e colocou as nossas músicas lá. E aí a gente começou a dançar, tava lá dançando com os amigos, com o pessoal. Uma coisa que me pegou até hoje, me pega, que eu nunca entendi. Ele chegou do nada, perguntando meu nome e quem eu era, e eu virei assim e senti, assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nunca tinha me apaixonado na minha vida. Nunca. Eu zoava quem se apaixonava. E aconteceu de um jeito tão inesperado, tão de repente. E até hoje eu não sei explicar como que isso se deu, mas foi assim. À primeira vista eu só achei ele bonito, achei legal, e eu fui começando a gostar mesmo ao longo do mês. Entendi. Ele me abordou, tava dançando, ele me abordou e ele perguntou: "Oi, qual é o seu nome?" Aí eu virei, eu achei ele uma pessoa bonita à primeira vista, né? Ele era um típico americano, sabe? Bem estereótipo americano mesmo, aqueles meninos que jogam basquete, cabelo castanho, branco, alto e tudo mais. Eu nunca tinha me apaixonado, eu achava que isso era besteira. Eu achava que eu mesmo nunca ia acabar me apaixonando. E olha só onde eu cheguei, né, meus amigos? Depois disso foi só ladeira, não sei se ladeira abaixo ou ladeira acima, mas foi indo. Eu soube de verdade que eu estava apaixonado mesmo, porque toda vez que eu encontrava com ele lá nessa residência, a gente chamava de residência esse campus, né? Meu coração pulava, eu mudava, eu ficava alegre, eu ficava até... Às vezes eu acho que eu até me tremia um pouco, não sei. Foi uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Nunca. Depois desse dia da festa, eu comecei a encontrar ele lá pelos lugares e geralmente era ele que me chamava para conversar e tudo mais. Ele me chamava para ir andar por lá, ficar junto com os amigos dele. Ele me chamava pra gente jogar hóquei de mesa, que lá tinha uma sala de jogos, né? Então a gente ia lá na sala de jogos. Lá tinha um espaço ar livre, às vezes ele queria ficar lá, às vezes ele queria sair, dar uma volta também, o tempo inteiro. Ele queria, eu queria também, né? Mas quem chamava geralmente era ele, por incrível que pareça. Todos os dias a gente se encontrava de alguma forma, porque eu ia pra aula de manhã, às vezes era de tarde, e de noite a gente ficava por lá, a gente era livre pra gente fazer o que a gente quisesse lá. E como estavam todas as pessoas do mundo estavam lá, né? E a gente se encontrava, passava o tempo todo mundo junto, era impossível a gente não se encontrar. Então a gente se encontrava meio que todo dia mesmo.
Geralmente lá, o que eles fazem, e o que fizeram quando eu fui, os andares eram meio que separados por grupos. E os grupos são cada um de uma nacionalidade. Então tinha grupos de brasileiros, tinham grupos espanhóis, grupos americanos mesmo. Eu acho que eu fiquei no andar 12 e ele ficou no 2. Meu grupo de brasileiros ficou no andar 12. Para nós, né, intercambistas, a gente ia lá para estudar fora, fazer intercâmbio. Para ele já era outro programa que ele ia fazer, um programa de férias. Então ele ia lá com o grupo dele para fazer, tipo, colônia de férias, sabe? E ele me disse que ia lá geralmente todo ano. Tava no cronograma do nosso grupo da gente ir para Las Vegas passar um fim de semana, né? Eu já não queria ir, não tava com vontade nenhuma de ir. E quando eu fiquei mais amigo dele, assim, eu não queria ir mesmo. Eram 2 dias longe, mas eram 2 dias longe dele também. E aí eu fui e eu não parei de pensar nele na viagem. Foi um saco. Não só por isso. A viagem em si não foi muito legal mesmo, mas eu ficava pensando nele o tempo inteiro. Foi um saco. E eu lembro que no último dia a gente foi numa ruazinha que tem lá em Vegas que é pra comprar chaveiro, essas coisas, lembrancinha, né? E o Justin joga basquete. E lá eu encontrei, enquanto eu tava comprando presente para os meus familiares, amigos aqui no Brasil, eu encontrei um chaveirinho laranja. E eu pensei, caramba, eu lembrei dele na hora, porque a bola de basquete é laranja. E eu falei, por que não comprar um presentinho para ele? Ele vai gostar. E aí eu comprei e trouxe. E assim, a viagem de volta, eu passei 8 horas, porque de Las Vegas para Santa Bárbara, Los Angeles, assim, são acho que umas 8 horas de viagem de ônibus. Eu passei essas 8 horas ansioso para dar o chaveiro para ele. Eu chegando lá, deu para pegar a internet de lá, né? E daí eu chamei ele no celular. E aí eu falei, eu já cheguei. Daí ele falou, me encontra aqui na sala de jogos. E aí eu falei, tá bom. Aí eu subi correndo pro meu quarto, joguei as coisas lá, nem vi, nem troquei de roupa, nem fiz nada, só joguei as malas lá, não desfiz nada, desci correndo para a sala de jogos para encontrar com ele e dar o chaveirinho para ele. Daí eu encontrei, ele tava com o pessoal, e aí eu peguei e dei o chaveiro para ele e falei, eu tava lá, eu comprei para você. Ele ficou muito feliz, e meu coração ficou super quentinho, né, quando eu vi a felicidade dele. E aí ele foi mostrar para as outras pessoas e falou, olha, o Gabriel me deu, você conhece o Gabriel? Ele é um dos meus melhores amigos aqui. Aí eu quase faleci, né? Fiquei super contente, aquele dia foi um dos melhores dias, os dias mais contentes dessa viagem. Eu disfarcei, na verdade, né? Eu disfarçava muito bem, mas por dentro, se eu fosse mostrar a cara do que eu tava sentindo realmente, eu teria dado um pulo, na verdade. Ele tinha o grupo de amigos dele americanos, eu tinha o meu grupo de amigos brasileiros. Às vezes a gente juntava os grupos, ou eu levava alguns amigos meus para andar junto com os dele, ele levava os deles para andar junto comigo. Era mais ou menos assim, só que proximidade mesmo eu não tinha com mais ninguém do grupo dele, e nem ele com ninguém do meu, era mais nós dois. Eu não usava o Snapchat, nunca gostei de Snapchat, mas era a única rede social que ele tinha. Daí eu tava lá, eu falei, eu vou baixar, né? Aí eu baixei, teve um dia que já era meio tarde da noite, daí eu falei, será que eu posto alguma coisa? Daí minha amiga falou, posta, sei lá, vai que ele responde, né? Eu postei um vídeo cantando, porque eu canto, né? Eu postei um vídeo cantando lá, aleatório, e ele respondeu. Ele falou, nossa, isso é muito bom. E aí eu não me segurei, eu falei, obrigado, e mandei um coraçãozinho. Aí eu fiquei meio nervoso, assim. Ela até falou, manda um coração vermelho. Eu falei, não, vermelho é muito forte, eu vou mandar um verdinho. O que eu acho que era especial nisso tudo, a história em si me marcou porque foi a primeira vez que eu me apaixonei por alguém de verdade. E até hoje, eu juro pra você, eu não sei o que é que me pegou ali. Não sei se foi só a beleza ou se por ele ser uma pessoa muito legal. Me tratava muito bem mesmo. E eu acho que juntou tudo de uma vez, eu não sei. Para um garoto de 17 anos que achava que amor era besteira, eu acho que foi demais.
A minha vida inteira, eu tive alguns problemas na escola. Muitas pessoas não queriam andar comigo, não queriam sentar comigo, me achavam estranho, não sei porquê, mas acontecia. E aí chegou lá, meus amigos brasileiros lá me tratavam bem e tal. Só que ele era simpático demais, ele fazia questão de estar o tempo todo comigo. Eu nunca tinha sentido isso com ninguém, com nenhum amigo, etc. E eu senti isso vindo dele. Isso me reconfortou demais. Na verdade, desde que eu cheguei em Santa Bárbara, eu já estava com medo que aquela viagem acabasse. Quando eu conheci ele, isso começou a ser pior ainda. Tanto que algumas amigas minhas me falavam: olha, eu não quero te machucar, não quero te cortar as esperanças, mas isso vai durar 1 mês, você mora lá, ele mora aqui, provavelmente, muito provavelmente, vocês não vão mais nem se ver. E eu sabia que isso era verdade, só que eu tava com medo que acabasse, mas eu ia ignorando ao mesmo tempo. E até a hora de realmente acontecer. A gente tava num dia lá juntos, né, um dia normal. E aí ele tava até perto do fim, né, da viagem. Daí ele falou: ai, por que você não volta ano que vem? Por favor, vai ser muito legal. Aí eu falei: provavelmente isso não vai acontecer. Ele falou: ai, por favor, vai ser bem legal. Eu expliquei que a nossa situação aqui não é a mesma que a de lá, que uma viagem internacional é muito cara, ainda mais pra gente que é brasileiro, né, no momento que a gente tá vivendo, enfim. Só que eu fiquei bem sentido com isso. Eu fiquei, caramba, ele quer que eu volte. Uma demonstração de afeto total. Quando estava acabando, acho que lá pelo penúltimo dia ou último dia, as pessoas compraram bandeiras da Califórnia para dar para os amigos assinarem. Eu não tinha uma bandeira, então eu peguei um livro de inglês que eu usava na aula mesmo. Aí eu dei para todos os meus amigos assinarem. Eu fiz amigos do mundo inteiro lá, né? Todo mundo assinou. E aí no último dia eu ia dar para ele assinar. Afinal, eu tinha que ter a assinatura dele. Aí a gente marcou no último dia lá que eu tava lá, a gente marcou de se encontrar. Acho que na sala de jogos. A gente marcou isso de dia, a gente ia se encontrar à noite. Daí eu tava lá, tava super feliz, eu tava até chateado que ia acabar, mas eu pensei, tudo bem, eu me despeço dele lá, deixo pra chorar lá. Aí ele me mandou uma mensagem no Snapchat, eu tava tomando banho, pronto pra ir, daí ele falou, desculpa, eu não vou poder ir, porque essa colônia de férias que ele tava, não era bem férias, ele tinha lição pra fazer, eu não entendo muito bem como é que funcionava isso daí, mas ele tinha lá tarefas pra fazer. Aí ele falou, infelizmente eu não vou poder te encontrar hoje, eu tenho tarefas para fazer e eu não vou ter como sair daqui, eu tô muito triste de não poder te dar tchau, mas eu espero que você volte bem pro Brasil e tudo mais. E aí eu fiquei sem chão, né? Eu mudei da água pro vinho, eu comecei até meu corpo caiu mais um pouco, eu fiquei muito, 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 muito triste. Muito chateado, porque era a assinatura que eu mais queria na vida ali naquele momento, era dele, eu precisava da assinatura dele. E além da assinatura, eu precisava me despedir dele, né? Eu não tinha como ir embora sem me despedir assim, se despedir por Snapchat, que é isso? Aí eu fui lá, peguei as assinaturas das pessoas, dos meus outros amigos lá, né? Subi e fui pro meu andar. Aí eu lembro até hoje disso. Eu tava muito, muito, muito triste. Tava lá no meu andar, indo pro meu quarto, daí eu parei, no meio do corredor eu parei, parecia até cena de filme. E aí veio uma voz na minha cabeça falando, você não vai voltar pro Brasil sem essa assinatura, você não vai. E aí eu voltei, dei meia volta e fui pro elevador e desci lá pro andar dele. Desci lá e aí tinha um homem lá que trabalhava lá nesse grupo dele, que eu reconheci, né? Aí eu falei, eu queria falar com o Justin e tal. Aí ele disse, o Justin agora tá fazendo tarefa, ele não pode falar. Daí eu falei, então, é que é o meu último dia aqui, nós somos muito amigos e eu queria pelo menos me despedir dele.
Aí o cara reclamou um pouco e tudo mais, mas foi falar com outra pessoa lá que era responsável pelo grupo, né? Aí a mulher era mais simpática, já ia com a minha cara faz tempo também, e falou, claro, pode entrar, vem aqui. Daí entrei lá no quarto dele. E eu falei, eu não tinha como vir aqui e não me despedir de você. Eu tinha que me despedir de você de qualquer jeito. Daí ele falou, é verdade, que bom que você conseguiu vir. Daí eu falei, você pode assinar para mim? Eu tô pegando as assinaturas de todos os amigos que eu fiz aqui. Daí ele, claro. Aí ele começou a assinar. Ele escreveu uma mensagenzinha, né? Não era só assinatura, as pessoas escreviam uma mensagenzinha e assinavam o nome embaixo. Aí, enquanto ele assinava, eu comecei a chorar. Mas eu não comecei a chorar assim, gradativamente. Eu comecei a chorar muito de uma vez. De tossir mesmo. E aí ele assinou e depois ele veio, ele me abraçou e falou, não fica assim, a gente vai se ver de novo, qualquer dia a gente vai se ver de novo. E eu não conseguia nem falar direito. A única coisa que eu conseguia falar era que eu vou sentir muito sua falta, em meio a soluços do choro, em inglês ainda, então, ou seja, tudo estrupiado mesmo. E chorei muito. E aí eu saí do quarto dele com isso e fechou a porta e foi a última vez que eu vi o Justin naquela viagem. E eu voltei pro meu quarto, eu voltei lá pros meus amigos brasileiros, né, pro meu grupo brasileiro, chorando muito. Eu estranhamente não estava triste, eu estava feliz, porque eu consegui pelo menos me despedir dele, coisa que eu nem ia conseguir. E foi uma sensação triste, mas foi uma sensação boa ao mesmo tempo. Foi uma coisa muito marcante. Foi a missão cumprida para fechar esse momento. Eu percebi que eu sou uma pessoa intensa e que eu não meço muito as consequências sobre o amor. E nessa vez especificamente eu não medi mesmo. Depois vieram algumas outras experiências, eu já tive um pouco mais de cuidado para não me machucar e tudo mais. Só que essa, por ser a primeira, e ainda mais por ser uma pessoa que mora em outro país, foi muito, muito forte, muito marcante. Eu aprendi que eu sou uma pessoa que é intensa. Eu acho que esse foi o principal. Eu lembro de um momento nosso que foi muito engraçado, que foi uma das vezes que estavam os dois grupos juntos. Estavam os meus amigos junto com os amigos dele. Sabe como que é, né? Brasileiro com gente de outro país não presta. E aí a gente foi fazer o quê? A gente foi ensinar eles a falar palavrão. E aí a gente ensinou eles a falar um monte de coisa que eles não sabiam o que era. Eles falavam lá com aquele sotaque deles engraçado e falavam assim muito na inocência. E, nossa, a gente morria de rir. E depois a gente explicava para eles o que significavam as coisas, eles ficavam, meu Deus do céu. Aí eles tentavam ensinar pra gente também os palavrões de lá. Só que a gente já conhecia tudo, então a gente falava, a gente já sabe o que é isso daí. E, foi um dia que a gente se divertiu pra caramba. Nossa, foi a melhor viagem da minha vida. Quando eu voltei pro Brasil, a gente se falava por Snapchat, mas não era mais a mesma coisa. A gente foi parando aos poucos, sabe? E aí foi numa noite que eu tava muito triste, tava até chorando. E eu decidi escrever, digitar toda essa história, tudo isso que a gente passou, transmitir isso para algum lugar, para não ficar só na minha cabeça. E ter isso como uma lembrança e ler, às vezes, para eu me lembrar e não ficar tão triste. Nunca contei para ele, ele nunca soube. Eu não sei, eu acho que talvez se eu contasse, ele podia me ver com outros olhos. Inclusive foi esse um dos motivos pelos quais eu não quis contar. Ele podia me ver com outros olhos, podia não querer ser tão meu amigo assim. Ainda mais porque eu não sei a sexualidade dele, provavelmente não é a mesma que a minha. E então eu deixei passar. E a gente se segue aí nas redes sociais, só que a gente nunca mais conversou mesmo. Eu aprendi nisso daí
por sendo a primeira vez que eu me apaixonei por alguém e virei muito amigo dessa pessoa, eu aprendi que a amizade vem antes de tudo. Então, mesmo não dando certo, que eu já tinha na minha cabeça que não ia dar, por conta da distância, enfim, de tudo mais, pelo menos amigo dele eu queria ser. Isso para mim é a coisa mais importante. Inclusive isso aconteceu já depois em outras experiências que eu tive, mas eu aprendi isso nessa. A amizade vem antes de qualquer coisa desse tipo. Depois disso, logo que eu voltei, eu fiquei um pouco mal por ele, passou alguns meses aí, e eu conheci um amigo meu. Hoje ele é meu amigo, né? Mas na época ainda não era, eu conheci. E ele era amigo de vários outros amigos meus. Nós ficamos amigos e eu comecei a gostar dele de verdade mesmo. E acabei esquecendo o Justin e me apaixonei de novo por uma outra pessoa. E ele, como Justin, acabou virando muito meu amigo. E isso, de novo, acabou falando mais alto. Na verdade, tem um detalhe que eu omiti. Se lembra quando ele falou para eu voltar no ano seguinte? Então, eu acabei voltando. Só que não foi com grupo, não foi com nada. Eu fui sozinho, eu mesmo. Fiquei até na casa de uma família. E eu voltei para lá primeiro porque eu me apaixonei pela cidade. Segundo, porque eu tinha outros amigos que iam estar lá também. E terceiro, ele também ia estar lá. E eu voltei para lá. E eu acho que eu já tinha superado, porque quando eu encontrei ele lá pela primeira vez, a gente só se falou uma vez. E eu não senti nada. E eu pensei, nossa, passou, né? E aí eu aproveitei a viagem, mas minha relação com ele mesmo acabou sendo findada. Foi muito bom sentir que isso tinha passado, porque eu passei um bom tempo sofrendo aqui, me iludindo, e senti, caramba, passou. É a melhor sensação que tem. Tanto com ele, quanto com qualquer outra pessoa, qualquer outra relação. Daqui a 20 anos eu entrego na mão de Deus mesmo. Eu não sei se eu vou estar apaixonado por alguém, porque eu não tenho essa vontade de querer namorar com uma pessoa. Eu só quero namorar com uma pessoa se eu estiver gostando de alguém no momento. Isso tem acontecido bastante depois disso daí, né? Eu tenho gostado das pessoas, mas até agora não aconteceu nada. Eu acredito que daqui a 20 anos eu já vou ter vivido bastante coisa. Talvez eu esteja fixo com alguém, talvez não. Eu não sei. E eu também nem tenho vontade de saber. Eu prefiro deixar o tempo dizer. Eu acho que ser intenso tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, como qualquer coisa nessa vida. Então, você ser uma pessoa intensa, você não tem medo de viver, você não tem medo de se jogar para as coisas, tanto para o amor, tanto para o trabalho, quanto, enfim, para qualquer coisa. Mas, às vezes, você pode acabar se machucando também, como aconteceu comigo, né? Mas eu, na minha opinião, sendo uma pessoa intensa, eu acho que eu gosto de viver assim. Eu enxergo a vida de outra forma. Eu acho que eu enxergo a vida de um jeito diferente das outras pessoas. Eu falo que a Disney me estragou, né? Então eu enxergo a vida como um conto de fadas, mas eu sabendo dosar isso, pra mim é muito bom. Amor aos 20 anos é um projeto realizado por muitas pessoas. A produção executiva é de Patrícia Galucci. A pesquisa geral e roteiro é de Babi Sonevende. A produção das entrevistas é de Lisa Chetman. Guilherme Assis foi nosso consultor técnico para gravações. E a edição desse episódio é de Diego Silveira. A trilha sonora é da Blue Dot Session. A música de abertura é Serasa do Amor, de Júlio Sequin. E a música que encerra o episódio é Você é Tudo Pra Mim, do Lucas Estrela. E eu
Zé Agripino, fiz a direção geral do projeto. Obrigado por ouvir e acompanhe os próximos episódios que estão cheios de histórias e pessoas incríveis. Beijo!